Quando nos mudamos para aquela casa no final do verão, tudo parecia perfeito. Era a primeira vez que eu e o Ben, recém-casados, teríamos um espaço só nosso. O bairro era tranquilo, cheio de jardins bem cuidados e casas com cercas brancas, o típico lugar que parece ter saído de um filme. Trabalhando de casa, eu passava mais tempo por lá, ajustando a decoração e curtindo o ambiente. Na primeira semana, conhecemos nosso vizinho da casa ao lado, o Sr. Harris. Ele parecia simpático, já na casa dos 60, sempre usando um chapéu de jardinagem e com um sorriso fácil. Ele trouxe um bolo de boas-vindas, algo que achei fofo, mas notei que ele olhava para dentro da nossa casa mais do que para nós. Ben achou que era só curiosidade de vizinho, e no início, eu também tentei pensar assim. Com o tempo, o Sr. Harris começou a aparecer com mais frequência, sempre com desculpas banais. Uma ferramenta emprestada ou uma ajuda com algo no jardim. Ele era educado, mas as perguntas sobre nossa vida começaram a ultrapassar limites. Quanto vocês ganham? Por que ainda não têm filhos? Eu comecei a evitá-lo, mas ele parecia sempre por perto. Uma noite, enquanto jantávamos, vi sua silhueta do lado de fora, perto da janela da cozinha. Meu coração disparou. Chamei o Ben, mas quando fomos verificar, ele já tinha desaparecido. Ben achou que eu estava imaginando coisas, mas algo naquilo me deixou inquieta. A partir de então, comecei a notar coisas fora do lugar em casa. Gavetas que eu tinha certeza de que estavam fechadas, almofadas movidas, até mesmo meu chaveiro sumiu e reapareceu do nada. Certa noite, Ben acordou de repente ao ouvir um barulho vindo da sala. Ele desceu com uma lanterna enquanto eu fiquei no quarto, tentando não entrar em pânico. Alguns minutos depois, ele voltou dizendo que não viu nada, mas encontrou a janela dos fundos aberta. Meu coração gelou. Ben tentou manter a calma, mas dessa vez até ele parecia preocupado. No dia seguinte, decidimos confrontar o Sr. Harris. Quando mencionamos o barulho e as coisas fora do lugar, ele deu uma risada desconcertante. Vocês andam vendo muitos filmes, disse, mas havia algo no jeito como ele evitava nossos olhos que me deixou ainda mais desconfiada. Poucos dias depois, quando voltamos de uma caminhada, encontramos a porta destrancada. Eu tinha certeza de que a havia trancado antes de sair. Entramos com cuidado, e o que vimos confirmou meus piores medos. Almofadas fora do lugar, meu livro aberto em uma página que eu ainda não tinha lido, e um quadro da sala pendurado de cabeça para baixo. Ben ficou imóvel por um momento antes de dizer: "Isso já passou dos limites." Foi quando decidimos instalar câmeras escondidas para entender o que estava acontecendo. Não podíamos ignorar mais nenhum sinal. As câmeras não demoraram a revelar o que eu já temia. Na terceira noite, enquanto assistíamos às gravações, vimos o Sr. Harris entrando pela janela dos fundos, com a calma de quem está em casa. Ele mexeu nas nossas coisas, andou pela sala e, em um momento, parou no meio do cômodo, olhando ao redor. A parte mais perturbadora foi quando ele encarou diretamente a câmera e sorriu. Não era um sorriso qualquer, era frio, calculado, como se ele soubesse que estávamos assistindo. Eu fiquei paralisada, enquanto Ben, visivelmente abalado, se levantou e disse: "Já chega, vamos chamar a polícia." Não havia mais dúvidas. Ele estava invadindo nossa casa, e quem sabe há quanto tempo isso estava acontecendo. A polícia veio no dia seguinte e foi até a casa do Sr. Harris com um mandado. Ficamos do lado de fora, observando enquanto eles vasculhavam o lugar. Quando saíram, carregavam uma caixa com objetos que não pertenciam a ele, enfeites, roupas íntimas, e entre eles, itens nossos. Um pingente meu desaparecido e uma caneca de Ben. O que realmente nos deixou sem palavras foi o que encontraram no porão: câmeras, monitores e equipamentos de vigilância. Algumas das câmeras ainda tinham etiquetas indicando onde foram instaladas. Sala, cozinha e, para meu horror, nosso quarto. Era como se ele tivesse transformado nossa vida em um show particular. Quando as imagens das câmeras foram analisadas, descobrimos gravações nossas que datavam de semanas. Conversas descontraídas, jantares simples e até momentos íntimos no quarto. A sensação de invasão era insuportável. Eu me senti exposta, como se ele tivesse arrancado algo de nós que nunca poderíamos recuperar. Ben, sempre tão calmo, estava transtornado. Ele evitava olhar para mim e só conseguiu dizer: "Eu devia ter acreditado em você desde o começo."
o Sr. Harris foi preso por invasão e voyeurismo, mas isso não apagava a sensação de que ele tinha nos violado de uma maneira que ia muito além do físico. Era difícil não pensar no que ele poderia ter feito com todas aquelas imagens. Depois de tudo, tentamos retomar nossas vidas, mas as marcas eram profundas. Mudamos as fechaduras, instalamos alarmes e até trocamos as cortinas, mas nada disso trouxe paz. Cada som na casa parecia um aviso, cada sombra perto da janela fazia meu coração disparar. Decidimos nos mudar para outro bairro, tentando deixar aquela história para trás, mas ela ainda nos acompanha. Até hoje, eu verifico as fechaduras várias vezes antes de dormir, e qualquer barulho fora do lugar me faz prender a respiração. Aprendi, da forma mais assustadora, que o verdadeiro terror não vem de histórias sobrenaturais, mas de pessoas que fingem ser normais e vivem ao nosso lado. Quando me mudei para um novo apartamento, senti que finalmente estava virando uma página na minha vida. Era um prédio antigo, com corredores estreitos e um elevador que fazia um barulho assustador toda vez que parava, mas, ao mesmo tempo, havia algo aconchegante no lugar. Gostava da luz suave do entardecer entrando pelas janelas altas e do silêncio que reinava nos corredores à noite. Eu estava ansiosa para decorar tudo ao meu gosto e aproveitar a independência. Nos primeiros dias, conheci Marcos, um vizinho do apartamento da frente. Ele parecia amigável, já na casa dos 40, com uma barba sempre bem feita e um jeito tranquilo de falar. Ele me ofereceu ajuda logo de cara, desde carregar caixas até se disponibilizar para qualquer reparo que eu precisasse. No início, achei que era apenas gentileza, e confesso que era bom ter alguém por perto para facilitar a adaptação. No entanto, não demorou muito para que sua disposição começasse a parecer um pouco demais. Ele aparecia quase todos os dias, batendo na porta com desculpas como: "Acho que ouvi barulho estranho vindo do seu apartamento, está tudo bem?" Sempre que eu precisava sair, ele parecia estar no corredor, oferecendo ajuda até para as coisas mais banais. Uma noite, enquanto eu saía para o mercado, ele insistiu em me acompanhar, dizendo que era perigoso andar sozinha à tarde da noite. A insistência dele era educada, mas havia algo no tom que me incomodava. Naquele momento, comecei a questionar se essa gentileza não escondia algo mais. Com o tempo, a insistência de Marcos foi ficando desconfortável. Ele aparecia na minha porta sem avisar, trazendo coisas que eu não tinha pedido, como uma ferramenta para um possível reparo. A sensação de invasão foi crescendo em mim, mas tentei não demonstrar. Quando comecei a recusar suas visitas, dizendo que estava ocupado ou que não precisava de ajuda, ele passou a bater mais vezes, como se não aceitasse a ideia de ser rejeitado. Uma noite, por volta das 10, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou, porque já era tarde e eu não esperava ninguém. Quando perguntei quem era, Marcos respondeu: "Só queria te avisar que deixei um presente para você do lado de fora." Ao abrir a porta, encontrei um buquê de flores simples, mas, em vez de sentir gratidão, fui tomada por uma sensação ruim que não conseguia ignorar. Não era normal, e algo no gesto parecia mais possessivo do que gentil. Decidi ser mais firme e criei uma distância, evitando encontrá-lo no corredor e rejeitando qualquer tipo de ajuda. Porém, isso parecia só aumentar sua determinação. Um dia, voltei para casa depois de uma longa reunião e o encontrei parado na minha porta, segurando uma garrafa de vinho e com aquele sorriso que eu já começava a detestar. Queria saber como foi seu dia. Pensei que pudesse precisar conversar com alguém, disse ele, como se fosse um velho amigo, ignorando completamente o meu desconforto. Forcei um sorriso e entrei rapidamente, mas fiquei tensa pelo resto da noite, incapaz de relaxar. Algumas noites depois, acordei com o som de algo caindo dentro da minha sala. Criei coragem para ir até lá, mas não encontrei nada fora do lugar. Mesmo assim, a sensação de que havia algo errado não desapareceu. Olhei pela janela, chequei as trancas, mas não consegui mais dormir. Não queria confrontar Marcos ainda, mas sabia que precisava fazer algo para recuperar o mínimo de controle sobre a situação. Por algumas semanas, as coisas ficaram mais tranquilas, e comecei a pensar que talvez eu estivesse exagerando. Mas essa falsa sensação de segurança terminou quando voltei para casa em uma tarde qualquer e encontrei a porta destrancada. Assim que entrei, vi Marcos no meio da sala, dobrando algumas roupas que eu tinha deixado no sofá. Ele parecia completamente à vontade, como se fosse algo normal. "Achei que precisava de ajuda para organizar", disse ele, com um tom calmo, quase casual. Minhas mãos tremiam enquanto tentava manter a voz firme.
Como você entrou aqui, Marcos? Ele sorriu, meio sem jeito, e respondeu: eu tinha uma cópia da sua chave. Só queria garantir que tudo estivesse em ordem para você. Eu mal conseguia respirar. Disse que precisava sair, mas, assim que fechei a porta atrás de mim, liguei para a polícia. Enquanto esperava, tentei processar o que havia acabado de acontecer. Marcos invadiu minha casa, mexeu nas minhas coisas, e ainda assim agiu como se estivesse me prestando um favor. Quando os policiais chegaram, ele parecia confuso, como se não entendesse o porquê de suas ações serem um problema. Eu só queria ser útil. Ela precisa de mim, disse, enquanto era escoltado para fora. Depois que ele foi levado, os policiais voltaram para me informar que haviam encontrado em seu apartamento um caderno com anotações detalhadas sobre os meus horários e hábitos. Coisas que nem eu mesma lembrava com precisão, como os dias em que saía para correr ou fazia compras. Meu estômago revirou ao perceber o quanto ele sabia sobre mim e como monitorava a minha rotina. Depois que Marcos foi preso, tentei recuperar alguma sensação de normalidade, mas era como se minha casa não fosse mais minha. A ideia de que ele tinha acesso a tudo, minhas coisas, minha intimidade, minha rotina me deixava ansiosa até mesmo nas tarefas mais simples, como dormir ou sair para trabalhar. Troquei as fechaduras, instalei câmeras, reorganizei o apartamento, mas nada disso aliviava o peso de saber que alguém havia cruzado limites tão íntimos. O caderno que a polícia encontrou continuava me assombrando. Ele sabia tanto sobre mim, talvez até mais do que eu mesma. Por mais que tentasse, não conseguia apagar da memória a visão de Marcos na minha sala, agindo como se o que fazia fosse normal. Por fim, decidi me mudar. Não conseguia continuar naquele apartamento, onde cada canto parecia guardar lembranças do que aconteceu. Encontrei um lugar mais moderno, com segurança reforçada, e comecei a tentar seguir em frente. Mesmo assim, o medo permanece. Sempre verifico as fechaduras 2 vezes antes de dormir, e qualquer barulho no corredor ainda me deixa em alerta. O mais assustador, no entanto, é a ideia de que Marcos não era alguém especial. Ele era só um homem comum, alguém que poderia passar despercebido em qualquer lugar. Essa normalidade é o que mais me perturba. Como alguém tão aparentemente normal conseguiu esconder intenções tão sinistras por tanto tempo? Talvez